Olá, gente, estamos de volta para apresentar a nossa lição de número 4, que tem como título A Singularidade das Escrituras, Sola Scriptura. Este foi um ensino basilar dos reformadores. Unicamente as Escrituras Sagradas. Somente a Bíblia é o nosso livro, regra de fé e prática. Todos os princípios realmente bons para o homem, tudo que conduz o homem à salvação, deve estar apoiado nas Escrituras Sagradas. Somente a palavra de Deus, somente as Escrituras. Os reformadores entendiam que esta é a maneira mais objetiva, mais clara do homem ter o entendimento do plano e da vontade de Deus para si. Os reformadores pontuaram isso de uma maneira muito clara. Somente as Escrituras Sagradas possuem as diretrizes para a vida do homem. Aliás, Jesus disse isso. Conheçam as Escrituras, porque examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam ao meu respeito, são elas que testificam de mim. Então os reformadores foram muito claros nisso, porque naquela época os ensinos das lideranças religiosas estavam distantes desta premissa. Para os cristãos medievais, isto é, para os católicos da Idade Média, não somente as Escrituras também, mas não somente elas. Era ensinado pelo clero a importância, por exemplo, da tradição oral. Haviam duas tradições principais, por exemplo, a tradição oral e a tradição escrita. A tradição escrita refere-se às Escrituras Sagradas. A tradição oral eram todos aqueles ensinamentos que eram passados oralmente entre as pessoas, mas que era visto no mesmo grau de autoridade, com o mesmo poder para legislar sobre as questões espirituais. Lutero, em momento algum, combateu a importância da tradição. A tradição tem o seu valor. Por exemplo, Paulo disse em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas. Então, as tradições são importantes. O problema era a visão errada a respeito, por exemplo, da tradição oral, que tinha o mesmo peso. Às vezes, tinha um valor, tinha um grau de importância maior do que a tradição escrita. Aí é que reside o grande problema. E Lutero afixou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg e divulgou e ensinou que somente as Escrituras, nenhuma voz profética, nenhum homem, nenhuma instituição, nenhuma bula, nenhum concílio pode ser comparado às Escrituras em termos da sua autoridade e do seu poder para conduzir a vida dos homens, para conduzir o homem à salvação. Aqui está o conceito de somente as Escrituras. Então a tradição tem o seu valor. Logicamente que os reformadores entendiam que a tradição escrita veio da tradição oral. Não havia dificuldade em entender isso. Porém, colocar a tradição oral acima da tradição escrita era um grande equívoco, era um grande erro. E então Lutero veio dizendo que somente as Escrituras, somente através da palavra de Deus, que é a referência máxima, que é a regra de fé, que é a vara de medir que foi colocada
sobre a cabeça da humanidade para determinar os padrões de certo e errado. Os padrões éticos e morais da sociedade teriam que nascer da palavra de Deus, isto é, das Escrituras. Então, para Lutero, o conceito de somente as Escrituras significava exatamente isso. Isto é, que a Bíblia é um livro inspirado por Deus e que ela é um livro incomparável e que não há uma outra ferramenta, um outro meio, uma outra obra, um outro feito que pode ser comparado às Escrituras. Ela está acima de tudo, ela se isola acima de tudo porque se constitui no único livro através do qual o Senhor fala e dá orientações ao seu povo. Nós precisamos mencionar aqui também a questão do cânon sagrado. O cânon sagrado das igrejas protestantes contém os mesmos livros, por exemplo, da Bíblia judaica. O Antigo Testamento judaico é exatamente idêntico ao Antigo Testamento dos reformadores. Então nós temos aí a questão dos livros apócrifos, os livros espúrios, que são os livros do Antigo Testamento, os chamados livros apócrifos, que, de repente, como literatura, tem o seu devido valor, tem algum valor, mas não possuem inspiração divina e, portanto, não são aceitos como palavra de Deus, como escritura sagrada. Vamos fazer aqui algumas advertências à Igreja Reformada. Quem tem a resposta definitiva? Nós podemos dizer aqui, nós podemos falar sobre os enunciados de Lutero. Lutero dizia que quem tem a palavra definitiva é somente as Escrituras, somente a palavra de Deus. Isso significa que tudo aquilo que está em rota de colisão com as Escrituras, tudo aquilo que não se alinha aos padrões das Escrituras, não pode ser considerado como algo vindo da parte de Deus. Aquilo que vem da parte do Altíssimo está em consonância com as Escrituras, encaixa-se no contexto das Escrituras sagradas. Então nós podemos dizer aqui que para Lutero o Papa não tem a resposta definitiva. Então depois de Constantino, com a paganização da igreja, então até Constantino a igreja era uma instituição odiada e perseguida, mas depois de Constantino ela é aderida ao Estado e então acréscimos são feitos ao perfil desta igreja. A partir dali surgiu o ensinamento sobre a infalibilidade do Papa, a mariolatria, a assunção de Maria, o batismo infantil, a transubstanciação da ceia, enfim, aqueles ensinos que são os principais ensinos do catolicismo romano, surge a partir desse momento, surge a partir, entre aspas, da conversão de Constantino. Porém, esses ensinos estão em rota de colisão com as Escrituras. No período de Constantino, tinha 5 líderes religiosos que se destacavam e, então, entendendo que aquele corpo não podia ter 5 cabeças, é instituído a liderança de um único homem, isto é, do Papa. E, a partir dali, os principais ensinos do catolicismo são inseridos, ensinos que Lutero decretou como heréticos, como errados, do ponto de vista das Escrituras, do ponto de vista da palavra de Deus. Então, quem tem a palavra em definitivo? O Papa não tem essa palavra. Esse jargão que diz que a voz do Papa é a voz de Deus é algo errado. O Papa é um homem com a mesma natureza, com o mesmo potencial de se corromper, de se enganar, de ser ambíguo e de pecar, como qualquer um outro homem. E
De acordo com o ensino dos reformadores, nós podemos afirmar que ele não tem a palavra em definitivo, mas também podemos dizer que nenhuma denominação tem a palavra definitiva sobre a salvação, sobre as questões espirituais. E nós afirmamos isso por conta da natureza caída do ser humano. A questão da queda afetou o homem de uma maneira trágica, terrível, abrangente. O erro, o pecado passou a fazer parte dos genes do ser humano. Porém, por intermédio de Jesus, o seu sacrifício feito lá na cruz do Calvário, isso tudo pode ser alterado, tudo pode ser mudado. E nós podemos dizer que quem tem a palavra em definitivo, quem tem a verdade completa e absoluta sobre tudo, são as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Ela é sim a fonte de autoridade. Por intermédio das Escrituras nós adquirimos os princípios, os valores e as éticas e a ética que nos coloca na direção do Altíssimo e que nos leva à comunhão com o Senhor, que criou os céus e a terra. Estamos chegando ao final desta aula, queremos muito, desejamos muito que você tenha aprendido e que alguma coisa tenha sido importante para a sua vida. Deus te abençoe até o nosso próximo encontro.